Tá bom. Boa tarde, gente. Hoje eu e o Vinícius nós vamos falar sobre o câncer de mama, né? Seguindo a temática do Outubro Rosa. E acho que todo mundo aqui já deve ter tido aulas, né, sobre câncer de mama. É um tema bastante falado, então a gente quis dar um foco mesmo no que nós, né, como médicos generalistas, o que está, né, no nosso alcance para fazer, como é que a gente faz esse rastreio, como é que é o segmento, né, quando a gente encontra alguma alteração no exame. Então, tá todo mundo vendo, né? Tá, então só fazendo uma revisãozinha rápida aqui do que é o câncer de mama. Então, é a neoplasia maligna mais frequente nas mulheres, né? Excluindo os cânceres de pele e não melanoma. E é a principal causa de mortalidade prematura na população feminina. O INCA, ele fez uma estimativa, essa estimativa é um pouquinho mais antiga, né? Estimou que em 2022 teriam 66 mil novos casos, né? O que daria 43 casos por 100 mil mulheres. E aí a gente tem, né, esse lado, né, do rastreio, desse segmento, que é principalmente porque a detecção precoce desse câncer de mama, né, nos estágios iniciais, ela é responsável pela redução da morbidade, da mortalidade. Então, por isso que é importante, né, ter um rastreio sistemático da população e por isso que é tão divulgado, né, igual a gente tem o mês, né, de outubro, que é para a divulgação, né, dessa doença, dos exames. Então, quais são os aspectos fisiopatológicos? Né? Grande parte desses cânceres de mama, eles consistem em tumores epiteliais malignos ou em carcinomas que vão se originar das células epiteliais luminares das unidades ductolobulares. Então, a mama ela é composta, né, pelos lobos, né, e pelos ductos, e esse carcinoma ele vai se dar nessas células epiteliais, igual está aqui, nas células desses lóbulos. Então, aqui, aí a gente pode ver que um carcinoma in situ, né, que começa essa proliferação de células cancerosas, né, malignas, né. E aqui já é um câncer invasivo, né, que a gente vê que começa a proliferação dessas células na parte externa, né, desses ductos. Calma que tem gente pedindo para entrar. E a gente tem dois tipos, então, né? O carcinoma in situ, que vai ser aquele que as células malignas elas vão estar confinadas à membrana basal dos ductos e dos lobos, como a gente pode ver nessa foto aqui. E o carcinoma invasivo, que as células neoplásicas elas já vão ter penetrado, né? Ultrapassado essa camada da membrana basal e vão acometer o estroma. E é normalmente o que é encontrado, né? Então, 70 a 85% dos cânceres, eles são diagnosticados nessa fase. Então, como é que a gente faz o rastreio desse câncer de mama, né? A gente tem algumas ações, que podem ser chamadas, né, de ações de rastreamento, que seria a mamografia, o autoexame das mamas e o exame clínico das mamas, né? Cada um tem sua particularidade, sua relevância, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada um. E qual vai ser a população-alvo para esse rastreio, né, do câncer de mama? Então, quem que deve fazer esses exames? Em que população que a gente deve ficar mais atento? Mulheres de 50 a 69 anos vão fazer a mamografia a cada 2 anos, né, o que é preconizado hoje em dia, e as mulheres de 40 anos, elas devem fazer esses exames se elas tiverem um risco elevado. Aí vai ter uma conduta individualizada, então dependendo do risco que elas tiverem, elas vão ter uma propriedade diferente, né, então às vezes uma mamografia, às vezes um exame clínico mais frequente. Então, o que seria esse alto risco para o câncer de mama? Então, tem várias alterações que podem ser consideradas de alto risco. Eu trouxe aqui algumas, né? Então, a presença de mutação ou algum parente de primeiro grau, né? Tipo mãe, irmão, irmã, com mutação nos genes BRCA1 ou 2, né? Que é a mutação mais famosa, né? A gente tem até uns casos, acho que o da Angelina Jolie, ela tinha essa mutação, ou a mãe dela tinha, tanto que ela fez a remoção das mamas. A gente tem mulheres com história de câncer de mama invasor, né? Então, mulher que já teve esse câncer, esse histórico de câncer de mama prévio. Ou hiperplasia ductal, que é uma outra alteração, né, benigna da mama. Mulheres que já foram submetidas à radiação torácica, seja por alguma neoplasia prévia, antes dos 30 anos.
e história familiar de câncer de mama em familiares com menos de 50 anos, história familiar de câncer de ovário e história de familiar de câncer de mama em homens, porque às vezes a gente foca muito, né, nas mulheres, mas o câncer de mama também ele acomete os homens, né, em uma menor proporção, mas também é uma população que deve ficar atenta. Então, o que, que vai ser a mamografia? É um exame, é uma espécie, né, é um exame de imagem, né, uma espécie de raio-x, tá vendo? Aí é uma máquina, a gente vai fazer o exame das duas mamas e tem algumas incidências específicas que eu vou explicar também. E a mamografia ela é considerada o único exame de rastreamento de câncer mamário que vai afetar, então, significativamente os índices de mortalidade. Né? Então, ela vai permitir uma detecção desse tumor em fase pré-clínica, que vai permitir um tratamento mais precoce e uma melhor taxa de sobrevida desses pacientes. Então, ela vai apresentar uma taxa de até 20% de falsos negativos. Então, mesmo sendo considerada, né, um exame de rastreio, um exame muito importante, ela ainda tem essa taxa de falsos negativos, né? Então, a gente deve ficar atento, né, às alterações que aparecerem. E o laudo da mamografia, ele é sistematizado pelo Sistema Mundial BIRADS, né? Que acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Então, como é que vai vir esse laudo? A primeira parte do laudo vai ser a indicação do estudo, né? Então, vai falar se o estudo foi por motivo de rastreio mesmo, se foi diagnóstico, né? Então, assim, se a mulher já apresentou alguma queixa clínica ou já tem histórico, né? Que aí seria do segmento, então ela já está em tratamento, já teve, né, um histórico de câncer, já fez a retirada e aí tem esse segmento, né? Para ver se teve recidiva. A segunda parte do laudo vai ser a descrição da composição mamária, que eu vou falar um pouquinho também mais adiante, se a mama é densa, se ela é adiposa, porque isso influencia um pouquinho, né, na qualidade dos achados do exame. O 3 seria a descrição dos achados significativos, então, se tem nódulos, tem falsificações, se tem alguma outra anomalia. E o 4, a gente tem a comparação com estudos anteriores, né, se necessário. Então, se essa mulher está fazendo segmento, é importante que ela leve exames prévios para o examinador na hora da mamografia, conseguir fazer essa comparação, né, ver como é que está a evolução. No 5, a gente tem a classificação BIRADS em si, né, e o 6 pode vir também uma conduta recomendada. Então, por exemplo, se a classificação do BIRADS vir 4, aí vai estar lá, conduta recomendada, realização da biópsia da lesão. Então, aí pode vir essa recomendação também. Então, a gente tem duas incidências. Isso aqui é muito importante, principalmente quem vai rodar com o Paulo Macedo em GO, ele pergunta bastante de mamografia. Então, tem duas incidências, né, principais da mamografia, né, que é o que é pedido em rotina. Existem outras incidências, mas elas são mais específicas, né? Às vezes, para uma investigação mais completa, elas são solicitadas, mas o padrão seriam essas duas, né? A incidência crânio-caudal, né, CC, e incidência médio-lateral oblíqua. Então, a incidência crânio-caudal, a gente pode ver aqui, né, a mão direita, a mão esquerda. A incidência médio-lateral oblíqua, a gente consegue ver o músculo peitoral aqui. E por que a gente vai fazer essa incidência médio-lateral oblíqua? Ela é muito importante porque a gente consegue ver a cadeia linfonodal axilar. Isso é uma das coisas que o Paulo pergunta, inclusive no PIESC. Ele adora essa parte. Aí a gente consegue ver, né, se tem alguma alteração, né, dos linfonodos dessa cadeia axilar aqui também. Aí a gente tem também as densidades, né, que é a outra parte que vem no exame da mamografia. Então a gente tem, tá escrito aqui o sentido inverso, então eu vou falando o contrário. Então as mamas densas seriam essa aqui, igual essa aqui que está em D, que é quando teve nenhuma ou pouca substituição adiposa. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, as mamas elas vão tendo uma substituição do tecido dela, né? Então, vai passando daquele tecido lobular e ductal e vai passando para um tecido mais adiposo. Né? Então, normalmente, uma mulher mais jovem teria uma mama mais ou menos desse padrão, e à medida que a idade vai passando, aí ela teria um padrão mais ou menos desse tipo aqui, ela mais velha. Então, nessa aqui seriam as mamas densas, né? Teve pouca substituição adiposa, e aí isso vai tornar mais difícil a identificação das lesões, né? Então, como é que a gente vai identificar uma calcificação aqui numa mama que é completamente densa? Ela é quase toda assim, mais esbranquecida, assim, então fica muito mais difícil da gente identificar uma lesão, às vezes até impossibilita, né? Vem escrito no laudo
que a mama é densa, né? Então é muito importante prestar atenção nessas mulheres que têm mama densa, às vezes solicitar algum outro tipo de exame, por exemplo, um ultrassom ou, ou outras incidências da mamografia para poder auxiliar, né, nessa visão, né? Porque, por exemplo, aqui a gente não consegue ver quase nada, né? Essa aqui, a C, seria uma mama predominantemente densa, então a substituição para o tecido adiposo é menor do que os 50% da área da mama. A mama predominantemente adiposa, que a substituição para o tecido adiposo foi maior do que 50% da área da mama, e as mamas adiposas, que a substituição foi quase total, né? Que seria essa aqui. Essa aqui é muito mais fácil da gente ver as lesões, né? Tá vendo? Qualquer alteração. Então, o diagnóstico, nesses casos aqui, nessas mamas mais adiposas, é muito mais fácil. E aí a gente tem algumas alterações encontradas que não necessariamente indicam malignidade, mas que levam, né, a mulher a ter uma atenção maior e manter, né, um segmento. Então a gente tem primeiro as calcificações, que elas podem indicar tanto doenças benignas quanto doenças malignas. Uma calcificação de maior tamanho, ela pode ter mais relação com a benignidade. Então, calcificações arredondadas, bilaterais, simétricas, geralmente são benignas, né, que seriam alterações chamadas de fibrocísticas, e as calcificações, se forem unilaterais, agrupadas, igual a gente pode ver aqui nessa, então são várias calcificações agrupadinhas aqui, unilateral, em segmento, né, regional, ou no trajeto de um ducto, elas necessitam de esclarecimento. Então, não necessariamente elas são malignas, mas aí é para o examinador vai tomar mais atenção, a mulher deve fazer um segmento adequado. Então, aqui em cima a gente tem as classificações tipicamente benignas, né? Essas aqui, que vão seguir o trajeto do vaso, né? Classificações vasculares. Essas outras aqui, que é uma classificação que tem um centro mais claro, então a periferia dela é mais branquinha e o centro é mais da cor do tecido adiposo. E essas aqui também. E aqui embaixo seriam essas mais agrupadinhas, né, regionais, que indicariam uma possível malignidade. A gente tem aqui os nódulos, que também podem indicar benignidade ou malignidade. Quanto maior o tamanho do nódulo, mais suspeita, né, de malignidade. E o nódulo ele vai ser descrito em tamanho, forma e margem. Então a gente deve se atentar a esses 3 quesitos. Né, o tamanho, né, quanto maior, mais chance de ser maligno, a forma, né, se ele é regular, igual esse aqui, se ele é mais especuladinho, como é que ele vai ser, e como é que é a margem, né, dele. Então, aqui a gente tem alguns, né, exemplos de nódulos, eles vêm em diversos tamanhos, né, diversos formatos. E a gente tem algumas alterações que se chamam assimetrias. Então, são lesões densificantes, né, então é uma região mais densa do tecido mamário, mas que não forma um nódulo, né? Então, você não pode falar que isso aqui é um nódulo. Mesmo igual esse outro aqui, que é especuladinho, a gente consegue ainda ver que tem uma conformação aqui. No caso das assimetrias, a gente não consegue ver isso. Ela é bem, assim, assimétrica mesmo. Então, a gente tem uma assimetria focal, né? O que é chamado de assimetria global também. E, por fim, a gente tem a categoria do BIRATS. Então, ela pode ser classificada de 0 a 6. O 0 seria aquele laudo, aquela mamografia incompleta. Então, assim, que não foi possível identificar nada, que houve algum problema, pode ter sido um erro na hora da realização do exame, ou uma mama muito densa, não conseguiu identificar direito, houve alguma alteração, então aí seria necessário um estudo complementar, né, solicitar outro exame, às vezes repetir a mamografia em outro momento. Seria negativo, então não foi encontrado nenhum tipo de alteração, nem benigna, nem maligna, nenhuma calcificação, nenhum nódulo, então a mulher deve manter os exames de rotina, realizar a mamografia a cada 2 anos. Um BIRATS 2 seriam encontrados achados benignos, como, por exemplo, calcificações benignas, né, um lipoma, um linfonodo intramamário, e a mulher deve simplesmente manter os exames de rotina também. Já o 3 seriam achados provavelmente benignos. Então, são aqueles achados que a chance de ser benigna é muito grande, mas pode ser, né, que venha a ser maligno. Então, o risco de malignidade desses achados em 3 é menor do que 2%, é muito pequeno, mas ele existe.
Então, para isso, a mulher vai ser recomendada a realizar o segmento num período mais curto, né? Em vez de 2 anos, ela vai realizar esse segmento em 6 meses. O 4 já seria um achado suspeito, então leitura. E aí é recomendado que a mulher realize biópsia nas 3 classes aqui, tanto o 4A, B e C. Então, o 4A é Bem, a biópsia prévia, né? Então, a mulher já sabe que ela tem 5. Tá, então deixa eu falar rapidinho, então. A 4 vai ser quando tem um achado suspeito, né? Então, por exemplo, um cisto complicado, palpável, calcificações grosseiras, agrupadas. E aí vai ser necessária a realização da biópsia, tanto no 4A quanto no 4B e no C. Então, no A, a gente tem uma baixa suspeição, né? Então, risco de malignidade de 2 a 10%. O 4B, uma suspeição intermediária, então, um risco de malignidade de 10 a 50%. E o 4C, alta suspeição, risco de malignidade de 50 a 95%. Já o 5 é aquela lesão que é altamente sugestiva de malignidade. Então, como a mamografia ela não é um exame diagnóstico, apesar dessa lesão ter um risco de malignidade de mais de 95%, é necessária a realização da biópsia, né, para comprovar esse diagnóstico. E o 6 seria a malignidade comprovada por biópsia prévia. Então, naqueles casos que a mulher já sabe, né, que ela tem o câncer, ela está fazendo, por exemplo, um segmento, né, durante uma radioterapia, uma quimioterapia, para ver se houve evolução dessa lesão, né, desse tumor. Aí ela vai realizar e vai ser classificado como categoria 6. Falta um. Foi? Foi não? Dando seguimento aqui à nossa apresentação, né, gente? Quando, pela classificação de BIRADS, a gente tem a lesão ou de 4 para cima, né, ou seja, 4A, B, C, 5, e a 6 já é câncer, né? Mas nessas duas situações, a gente vai já ter a indicação de realizar a biópsia para confirmação ou não do diagnóstico de câncer de mama, né? Aí essa biópsia, ela pode ser feita principalmente por três métodos. A primeira é a punção aspirativa por agulha fina, né, ou PAF, que permite uma análise citológica daquilo que foi retirado pela agulha, né? Então, na PAF, a gente não consegue fazer a análise histológica, ela é basicamente citológica. Também pode ser feito biópsias percutâneas de fragmentos com pistola automática, que é a core biopsy. Aí, com essa, a gente consegue realizar já o painel histoquímico. O que que é esse painel histoquímico? A gente consegue aplicar a imunohistoquímica sobre aquelas células para identificar, por exemplo, um ponto aqui que é muito importante no tratamento do câncer de mama, que são células que têm aumento da receptor HER2, né, que é o mecanismo tumoral envolve o desenvolvimento por HER2. Aí, nesse caso de tumor, a gente já consegue aplicar, por exemplo, a terapia anti-HER2, né? Com um medicamento específico. O outro tipo de biópsia que a gente tem é a biópsia a vácuo, ou a mamotomia,
que já permitir já uma análise histológica, diferentemente da PAF. Lembrando que esses três tipos de biópsia, eles podem ser guiados pela ultrassonografia, né, para facilitar aí a identificação desse nódulo que a gente está suspeitando e assim a realização da biópsia. Pode passar? É, Aí aqui a gente, como a Ana tinha falado, né, um dos jeitos que já foi preconizado, né, um dos métodos já preconizados em diretrizes antigas, é essa questão do autoexame das mamas. Ele representa uma palpação bilateral das mamas, né, que é realizada pela própria paciente. Só que no caso dessa paciente, ela não tem nenhum tipo de treinamento prévio, né? Ela vai fazer uma palpação aleatória. E como a gente viu, na maioria das vezes, sobretudo em mulheres jovens, a mama ela tem um parênquima um pouco mais endurecido, né? Dizendo assim. Então, a consistência muitas vezes pode levar a mulher a pensar que ela está cheia de nódulos nas mamas, por exemplo, mas na verdade aquilo é parênquima normal dos ductos, que são enrijecidos por uma característica natural da mulher mais jovem, né? Então, acaba gerando muita ansiedade, a mulher fica muito preocupada. E muitas vezes essa mulher vai procurar por exemplo, fazer uma biópsia sem ter uma necessidade disso. Então, a gente vai ter um aumento dos custos para o próprio sistema de saúde, né, que é a realização de exames sem ter necessidade, né, sem ter suspeita. E lembrando que o Ministério da Saúde, ele não recomenda o autoexame das mamas, né, porque tem vários estudos que comprovam que o autoexame ele não reduz a mortalidade pelo câncer de mama. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia já vai recomendar esse autoexame para mulheres com mais de 40 anos. Aí tem aí essa diferença de literatura, né? Aí à direita, esse folder aí é um cartaz que ensina, né, as mulheres como que elas fariam esse autoexame, né? Porque pode ser feito no espelho, no banho ou deitada. Mas como o próprio Paulo e a Isabel também falam isso no Piesc, né, não tem indicação nenhuma da mulher estar fazendo isso, que pode até atrapalhar mais do que ajudar. Pode passar? Agora falando um pouco sobre os sinais e sintomas que podem gerar aí essa suspeita do câncer de mama, né? Aí, no caso, as mulheres que apresentam esses sinais e sintomas, elas devem iniciar o rastreamento antes mesmo do que é previsto, né, da idade mínima, e lembrando que esse rastreamento obrigatoriamente é feito por profissional habilitado, né, gente? Então, os sinais de sintomas sugestivos. O primeiro é nódulo palpável, endurecido, imóvel, fixo ao tecido adjacente e sem margens definidas, ou seja, é muito pontiagudo, não tem aquela forma ovalada, que é o normal, né, de um nódulo mamário normal seria, por exemplo, de um fibroadenoma, ele tem as paredes lisas, forma oval, consistência fibroelástica, então é completamente diferente, né, o nódulo suspeito. Além disso, a mulher que apresenta aumento de linfonodos da cadeia axilar, e ainda mais se esses linfonodos forem confluentes, né? Então, na mesma cadeia, acometeu mais de um linfonodo, se eles estão densos, isso também pode ser sugestivo de câncer de mama. Além disso, se a mulher apresenta na descarga papilar secreção sanguínea, serossanguínea ou cristalina, e essa mulher tem uma idade maior que 50 anos, também vai ser bem sugestivo aí do câncer de mama. É por isso que quando a gente está fazendo aí o exame das mamas, né, na parte de GO, a gente sempre tem que espremer, né, o mamilo para ver se sai alguma secreção da mama para a gente poder avaliar. É, Também pode ser sugestivo se a mulher tem ela não tinha nenhuma alteração e do nada aparece aí uma alteração unilateral do mamilo, como retração, distorção e até mesmo a inversão do mamilo. E também a mulher pode apresentar aí alterações na pele da mama. A mais comum é aquela, né, que é em casca de laranja, que a mulher também pode apresentar retração cutânea ou eczema, né, na pele dessa mama, né? Pode passar.
Aí aqui, o tratamento. Como que a gente vai fazer o tratamento do câncer de mama? O principal, o que é mais utilizado, né, é a questão da cirurgia, que é a retirada do tumor. Aí isso pode ser uma retirada parcial, né, da mama, que já seria suficiente para retirar o tumor, ou nos casos mais radicais, de um tumor mais invasivo, a gente vai ter que fazer a mastectomia total, né, que é a retirada completa da mama e posteriormente a gente vai fazer a reconstrução mamária. Também pode ser feito a radioterapia, em algumas situações ela é feita juntamente com a cirurgia, né? A quimioterapia, ela vai ser preconizada no caso de tumores maiores, é, também pode ser realizada depois da cirurgia. No caso de metástase também, a gente precisa, muitas vezes, utilizar a quimioterapia, né, nessas pacientes. Também pode ser feito uma hormonoterapia para prolongar a sobrevida dessa mulher. E a terapia biológica, e como eu tinha falado, também tem, no caso de cânceres que são positivos para o receptor HER2, e a gente usar a terapia anti-HER2, que é através de anticorpos que vão atacar essas células que apresentam a expressão desse receptor. Pode passar? Ana, pode passar. Aí aqui, lembrando um pouco sobre o papel da PS na detecção precoce dos casos de câncer de mama, pois quanto mais precoce a gente identifica, né, maiores as chances de um tratamento adequado e de um tratamento de sucesso, né? Então, os métodos da APS, eles devem ser preparados para identificar os casos com suspeita de câncer de mama, seja através da anamnese, né? Então, às vezes, a mulher relatou algum sintoma aí que é suspeito, né, durante a anamnese, ou pelo exame clínico, né? Quando o médico vai fazer o exame, né, das mamas, ele identificar esses achados que podem ser sugestivos do câncer de mama. Ele também deve ser capaz de esclarecer os indivíduos sobre os fatores de risco e de proteção para o câncer de mama, né? Então, aqueles fatores que a gente destacou no início da nossa apresentação. E também tem que manter atenção para os casos de homens e mulheres com queixas mamárias. Lembrando que o câncer de mama, embora ele seja pouco prevalente na população masculina, ele ainda pode acometer o sexo masculino, correto? Pode passar? E lembrar que muitas vezes o médico da atenção primária ele vai ser o primeiro contato, né, desse paciente. Então, Uhum. pode ser, por exemplo, um preventivo, às vezes a mulher vai fazer um preventivo, nem ia procurar um médico, e aí, lá no exame do próprio preventivo, o médico já identifica alguma alteração, aí já pede, o médico da PS pode solicitar uma mamografia, né, ver se a mamografia dessa mulher está em dia, e se vier alguma alteração, se for necessário fazer uma biópsia, alguma coisa, referenciar essa mulher para um especialista, né, para alguém que seja capaz, porque a gente na atenção primária, a gente não consegue, né, fazer uma biópsia, uma PAF, uma coisa assim, isso tudo mais complexo. Então, é importante a gente saber quando referenciar esse paciente e manter sempre, né, a atenção, mesmo quando a queixa do paciente não for apontando para isso, né? Então, assim, a paciente às vezes vai lá por outros motivos, e aí fazer o exame completo, né, da paciente, a gente pode acabar descobrindo algum sintoma, né, algum sinal que acenda, né, o nosso alerta a respeito desse câncer. Certo. Alguma dúvida, gente? Essas são as nossas referências. Isso, foi mal pela internet, gente, tô, o negócio tá